Nós estamos dando ao seu vivo testemunho. agora, direto da capital João Pessoa, TV Diário do Sertão e Rede Diário de Rádios. Nós estamos ao Bom vivo. dia. Nesse momento, o prefeito da capital João A cada Pessoa uma chega aqui e a cada ao Hotel um aqui Caiçara, onde presente. está acontecendo a coletiva, Dizer onde ele vai que falar sobre estamos esse vivendo momento de tensão que aconteceu lá momento em Israel. muito especial. TV Diário do Sertão é a única E que não transmitir ao poderia vivo ser agora. diferente Acompanhe se não nessa rede de começar rádio e agradecendo TV a Diário do Deus. Sertão. Vamos acompanhar A o, Deus, o prefeito de João a Pessoa todos aqueles falando. que Rede Mais, TV nesse Diário momento do Sertão e difícil Rede Diário do Sertão. nos acolheram, nos deram força, energia para que a gente pudesse enfrentar esse momento. Agradecer as mensagens, agradecer a solidariedade, as orações, dizer que também há centenas e milhares de pessoas que, na sua simplicidade, não tiveram como ter acesso a mim, mas que, através das suas orações, nos fortaleceram. Agradecer a todos religiosos de todas as religiões que também fizeram correntes de orações, de prece, e que alguns tiveram como ter acesso a mim, chegando também a esse fortalecimento do posicionamento para o enfrentamento que nós passamos. Agradecer esse gesto. Que representa a nossa família, e dizer que na vida muitas vezes a gente aprende com dor, com sofrimento, e que precisamos tirar, né, lições de tudo que nós passamos. Todos vocês sabem, nós fomos a uma missão oficial a convite do governo de Israel, ao lado, somado os outros países, cerca de 37 gestores ou autoridades de várias cidades participaram dessa missão, e são essa que tinha como objetivo nós vermos os avanços, as conquistas da tecnologia israelense, principalmente na área de segurança dos municípios, já que há uma tendência no Brasil, começa a ser discutido essa questão de ampliar a participação dos municípios, como também uma força de segurança do Estado e do município. Tivemos a oportunidade de ver isso nos primeiros dias, em várias cidades que visitamos, como é montado a força de segurança municipal, quais as tecnologias que estão sendo utilizadas, bem como tivemos em universidades para ver os projetos em desenvolvimento, a possibilidade de parceria das universidades com as cidades. E, sem dúvida nenhuma, poderíamos ter trazido muito mais informação, mas o evento foi encerrado em função do agravamento da questão política e na declaração de guerra que aconteceu. Tivemos, e não posso deixar de registrar, total apoio do governo de Israel, que a preocupação maior deles era exatamente com a nossa segurança. Nós ficamos em alojamento em uma universidade nas circunvizinhança da cidade de Teherã, Tel Aviv, desculpe, e lá também tivemos a oportunidade de ter não só o alojamento, mas o bunker, né, de segurança que nos permitiu. Eles tinham um sistema de um aplicativo onde todos que estavam em Israel, o cidadão, o visitante, quem fosse, recebia o comunicado para se dirigir mais rápido possível para os bunkers. No nosso caso, era no subsolo do prédio que nós estávamos, e também informava, e a gente, com esse aplicativo, mesmo no bunker, a gente ouvia, né, os mísseis passar,
né, pela proximidade com a gente, porque Tel Aviv foi uma cidade alvo, né, em Israel, e isso não tinha hora nem dia de chegar. Foram momentos muito difíceis, de muita tensão, de dificuldade de descanso, porque muitas vezes quando a gente se deitava, que tentava ir dormir, era acionado o deslocamento mais uma vez para o banco. Então, foi esse momento de muita ansiedade, somado à ansiedade e à expectativa, que não está descartada ainda, da ampliação desse conflito, com novas forças entrando no circuito, quer seja de um lado, quer seja de outro, com mudanças também da possibilidade de armamentos, que deixou todo mundo bastante desconfortável para continuar lá. E graças a Deus, graças à solidariedade, atos humanitários, contamos com a ajuda, o Messinho desde o primeiro momento acionou a Câmara Federal na pessoa do presidente Hugo Mota, que efetivamente acionou o Itamaraty para que a gente pudesse traçar uma estratégia de retirada, porque Israel não nos dava dia, nem hora, nem data de quando a gente teria a oportunidade. O espaço aéreo fechado, algumas fronteiras também fechadas, mas nós conseguimos, através de informações, de que tínhamos a chance de entrar numa área mais perto de onde nós estávamos, a 1h30, no país da Jordânia. E, amigos comuns, tivemos o apoio também do governo da Jordânia, né, que nos acolheu, nos deu total segurança, nos transportou junto com a embaixada para a Arábia Saudita, que era o país mais próximo, com espaço aéreo aberto e com oportunidade de nós nos deslocarmos, e assim foi feito. Na segunda-feira saímos ao meio-dia de onde estávamos, às 15 horas, antes disso, 1h30, já estávamos na fronteira com a Jordânia, entramos, fizemos todo o procedimento diplomático, e daí tinha uma comitiva com seguranças que nos levaram durante 5h30, passando por parte de deserto, até a fronteira com a Arábia Saudita. Chegamos no hotel na madrugada, por volta de 5, 6 horas, mas já 8 horas tivemos que sair para cumprir essa retirada. Para nossa alegria, inicialmente tristeza, nem todos os companheiros se dispuseram a vir com a gente, por seus motivos particulares, mas saímos em 12, e esses 12 chegamos, e já na terça-feira, no dia de ontem pela manhã, todos estavam no aeroporto já tomando o destino de retorno à sua casa. Quem veio com a gente foi o prefeito de Belo Horizonte, também o prefeito de Macaé, o prefeito de Nova Friburgo, veio a vice-prefeita de Goiânia, Goiás, veio a vice-prefeita de Diamantina, no estado de Minas, veio o secretário de Estado do Pará e ex-prefeito de Santarém e presidente da Federação dos Municípios, vieram também o secretário de Desenvolvimento de Natal, representando o prefeito, veio o secretário de Segurança de BH, né? E os outros 3, que eram do Rio de Janeiro, foram para Dubai esperar o voo para poder se deslocar até o Rio de Janeiro. Então, em resumo, foi isso. Graças a Deus estamos aqui contando, não tivemos nesse deslocamento nenhum percalço, pelo contrário, foi tudo em paz. E é tanto que o restante da comitiva que estava lá com a gente, os outros 6, o do Paraguai, da Argentina, do Uruguai e do Panamá, também adotaram postura semelhante e fizeram hoje, já tivemos notícia, o deslocamento, e já estão na Jordânia também, somado com cerca de 50 outros brasileiros que estavam em Teherã, que também estão adotando, Tel Aviv, desculpe,
É porque a gente vê tanta notícia de ataque numa cidade e noutra, né? E aí estavam em Tel Aviv, que também passaram para a Jordânia hoje pela manhã. Então, esse é o relato, né, do que nós vivemos, momentos de muita ansiedade, de muito nervosismo, né? Um grupo, vocês sabem, uns têm um comportamento, outros têm outros, né? Às vezes o emocional atinge um mais do que o outro. A nossa missão, em todo momento de falar, foi de amenizar a situação que nós estávamos passando por conta dos amigos, dos familiares, né? Mas, sem dúvida, foi um momento que eu não desejo a ninguém a ter a oportunidade de viver. Eu tenho uma vida, uma história, tenho muita experiência, mas jamais gostaria de ter essa experiência de ter participado de uma guerra, ter visto coisas próximas a gente e até mesmo com a possibilidade de sermos atingidos. Mas nunca perdemos a fé. Repito, a solidariedade de todos foi importante, os gestos, as mensagens, as orações, aquelas que chegaram a gente, as que não chegaram, né? Mas que, com certeza, a nossa fé em Deus é que nos deu equilíbrio, nos deu sabedoria de tomar a decisão na hora certa, né? A gente até comentava, às vezes, se a gente devia tomar a decisão ou não, e num momento desse de reuniões que nós tínhamos, eu me lembrei, na verdade, de dois compositores brasileiros. O primeiro foi Raul Seixas, que a gente tinha a oportunidade de ficar com a boca aberta esperando a morte chegar. E a outra foi o nosso conterrâneo, Geraldo Vandré, quando nos deu a condição de quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E é isso que estamos hoje comemorando, mais uma vez agradecendo a Messinho. O deputado Damião, obrigado pela presença e solidariedade. E em seu nome, Damião, eu quero registrar também que toda a classe política, né, que, a exemplo seu, foram solidários, independente de partido, tá? Independente de união. Tenho certeza que esse gesto também me ajudará ao fortalecimento para o enfrentamento desse momento. Muito obrigado, Damião. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria comunicar, me colocando à disposição da imprensa para que a gente possa, acredito, da melhor forma possível, organizada, a gente esclarecer qualquer dúvida, qualquer informação que vocês desejam. Ok, pessoal, vamos iniciar a coletiva. Lembrando que as perguntas já foram, as pessoas que vão perguntar já foram previamente escritas. E seguindo agora com o controle do cerimonial. Pedir de novo, só uma pergunta por veículo. Vamos começar, então, a coletiva de imprensa com o jornalista Lucas Macieira, da TV Correio. Olá, boa tarde a todos, as autoridades, aos colegas jornalistas, prefeito. Primeiro, eu queria que o senhor falasse a respeito dessa nota consular, né? Na segunda-feira, quando se iniciou aquela operação diplomática para trazer de volta as autoridades, o Itamaraty emitiu uma nota informando que essa comitiva foi a Israel a despeito de um alerta consular que já tinha lá da Embaixada Brasileira em Israel, informando que um alerta para que se evitasse viagens ali a Israel. A minha pergunta é a seguinte, vocês tinham conhecimento desse alerta, quem estava à frente dessa comitiva, e se vocês chegaram a informar as autoridades brasileiras que vocês iriam fazer essa viagem? Obrigado. Olha, nós já demos uma nota, todos os prefeitos que vieram na nossa comitiva já emitiram uma nota oficial. Mas eu não posso deixar de acrescentar algo. Tinha uma comitiva de 25 autoridades, inclusive vice-governador de Brasília, governador do Tocantins, governador de Roraima, entre outros secretários que estavam no comitê de governadores do Centro-Oeste, também uma missão de estudo em Israel, que o próprio Itamaraty, no começo dessa polêmica, tinha dito que eles tinham avisado a eles. Agora, eu tenho certeza absoluta que não foi a primeira nem a segunda missão que foi nesse percurso. E o que me estranha ainda é como
autoridade internacional é você não ter conhecimento das autoridades brasileiras onde eles estão se deslocando e para fazer o quê? Qualquer país tem essa informação. Então, eu estranho profundamente e eu acho que antes de estar arrumando desculpa para suas práticas, devia ter tido gesto de solidariedade, que a exemplo da nota nós colocamos, tá? E aqui eu fiz referência, a Embaixada do Brasil em Israel nos ajudou, a Embaixada da Jordânia foi algo assim, por demais especial em tirar o visto, em dar o visto, conseguir o visto, além da segurança no transporte, ao lado do governo da Jordânia, e também da Arábia Saudita, que nos deu o visto de entrada, tá certo? De forma rápida para todos que estavam participando dessa comitiva, fruto também do trabalho da embaixada daquele país. Então, estranhamos profundamente, me pareceu mais uma nota para justificar, tá certo? Se não fosse o processo das embaixadas, nós tínhamos ficado sem ninguém lá, mas graças à interferência da Câmara, de Messinho, de Hugo Mota, de todos que nos ajudaram, do Dudu da Fonte, Lula da Fonte, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então, eu acho que a gente devia muito mais nos preocupar, tá certo? Em agradecer a Deus por a gente estar aqui, não ter ocorrido nenhum incidente, do que estar querendo encontrar culpados para a falha que eventualmente tenha nas suas obrigações. E agora, a jornalista Joana Maria, da TV Master. Primeiramente, bom dia, senhor prefeito. Que bom, né, que o senhor está de volta. Bom dia aos demais senhores aqui presentes. O meu nome é Joana Maria, eu sou da TV Master. E a minha pergunta ela é bem simples e direta ao senhor. Que lições o senhor conseguiu trazer de segurança, diante de toda a circunstância que o senhor viveu, que possa ser aplicada à nossa capital? Primeiro, o que nós vimos lá é um processo muito forte de segurança. Obviamente que há uma diferença daqui do Brasil. Lá você tem a polícia municipal e tem a nacional, que tem um peso maior, principalmente na questão de monitoramento e de conhecimento. Mas a do município é separada da do governo federal, embora haja integração por conta das informações que são colhidas fruto da tecnologia. Então, o que nós vimos de uma forma muito clara é de que a polícia, estando também com a ação do município e trazendo para a nossa realidade algo, inclusive, que a gente está tendo no Brasil. Hoje, aqui em João Pessoa, nós temos o quê? Nós temos as nossas escolas monitoradas, as nossas unidades básicas de saúde também monitoradas e com uma central de monitoramento na Guarda Municipal de João Pessoa. O que é que nós queremos agora, que estamos avançando? Tá? Nós queremos, por exemplo, que os nossos sinais seja igual ao que eles oferecem lá, que não teve diferença para o que a gente tem. O que é? Que vimos lá na central do monitoramento, que pega, por exemplo, que é inteligente, que libera o tráfego, o sinal para ser verde conforme a quantidade de veículos, que se for acionado pelos agentes de segurança de que determinado carro foi roubado, determinado carro participou de um assalto, então ele já sai monitorando aquela placa e aquele tipo de carro por onde ele está se deslocando para ajudar as forças de segurança a fazer a apreensão desse carro. Ou seja, isso nós já licitamos isso aqui no projeto do BID anteriormente, já tem vencedor na coisa e agora vamos partir para implantar esse serviço. Da mesma forma, eles têm um processo do monitoramento da cidade, a exemplo de que, por exemplo, São Paulo está fazendo, que é o Smart Sampa, e que João Pessoa está em processo de licitação, que é com reconhecimento facial, tá certo? Com uma plataforma que utiliza até câmeras que não tem reconhecimento facial e processa essas imagens a chegar ao nível de reconhecimento facial. João Pessoa está em licitação isso, tá? Então, quer dizer, a gente foi ver se tinha mais novas iniciativas para o fator de segurança, para que a gente possa montar essa sala de monitoramento mais ampla, porque lá eles têm menores, têm médias e têm de melhor qualidade. Nós visitamos todos esses três tipos.
Então, eles têm, por exemplo, o monitoramento com a sala especial na área de educação e na área de segurança. Eles dividiram determinada cidade lá em 6 distritos. E cada distrito desse tem uma sala menor, mas se comunicando com a sala maior no monitoramento da cidade. Então, foram várias experiências que nós vimos, além de novas tecnologias. Você tem, por exemplo, o que é de responsabilidade deles lá, eles têm o abastecimento d'água. Então, eles sabem que casa está tendo mais consumo, que espaço está tendo mais consumo, e será que aquilo não é um vazamento? Será que aquilo não é uma torneira aberta? Então, eles têm forma de informar e de identificar por conta da escassez, que é a água que eles tratam como um bem muito precioso. Então, temos vários outros, a questão do lixo, né, que eles têm monitoramento dos caminhões do lixo, para informar o caminhão quando chega a determinado índice de preenchimento da sua capacidade, já se deslocar para o destino final do lixo. Nós tivemos várias e várias informações que, sem dúvida nenhuma, vamos primeiro processar a condição de adaptar a nossa realidade para ver se temos algo mais para fazer. Como vimos também a questão que consideramos bastante importante, que é a questão do sentimento de voluntários naquele país. O Brasil, infelizmente, ainda não tem essa cultura, mas cabe a nós, sim, como gestores, como agentes políticos, como lideranças políticas, da gente estimular cada vez mais o trabalho de organizações sociais mais responsáveis, que sejam mais solidárias. Então, eles têm várias ações de voluntários que, sem dúvida, é algo que eu acredito que a gente possa trazer para cá e começar, aos poucos, implantar vamos dizer assim, essa cultura de voluntários que, sem dúvida, é muito importante para nós termos uma sociedade mais justa e mais humanizada. Obrigado. A terceira pergunta agora, do jornalista Everton Correia, da TV Cabo Branco. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos. Agradecer, então, esse espaço para pergunta. A gente gostaria também de saber, entender um pouco mais sobre a logística mesmo desse retorno. A gente sabe que não foi fácil, né? O senhor passou por terra e tudo mais, a gente acompanhou também os voos. Primeiro, entender também não só a logística de custos também da vinda para cá, como é que foi que se organizou essa questão dos custos, mas também como é que nasce essa viagem. O senhor chegou a falar que tinha uma organização com outras pessoas, mas surgiu um convite do governo de Israel. Como é que nasce essa viagem e também a logística de custos de ida e volta? Olha, a logística eu já relatei de uma forma geral como é que foi todo o procedimento. Nós, inicialmente, queríamos sair da zona de guerra e buscamos... Não, do convite da ida, eu já disse que foi convidado pelo governo de Israel com os custos todo bancado por ele. Tá? De passagem, tudo eles bancaram para a gente. Na questão da volta, nós também, cada um, o prefeito, obviamente, que pagou as suas despesas de hotel, de alimentação, que onde foi possível, junto com essa missão. A questão do transporte é que foi um gesto de solidariedade e humanitária, tá certo? De um empresário aqui de João Pessoa, que não tem vínculo com a prefeitura, para deixar bem claro, para não vir a imprensa querer especular que é algum outro interesse, tá certo? Onde, como ser humano, tá certo? Me ajudou e ajudou os demais prefeitos que nem daqui são, tá? E que vieram exatamente aproveitando essa oportunidade que, graças a Deus, a gente ia para a Jordânia, tá certo? Lá na Jordânia a gente ia tentar outro país para ver onde é que tinha aeroporto. É tanto que o nosso grupo foram 12 pessoas e esse gesto de solidariedade, ele só contemplou 9 pessoas. Os demais ficaram lá e foram atrás de outros países, estudaram a forma de fazer, né? A seleção até dessas pessoas foi um critério discutido entre os 12, tá certo? Tinha uma turma mais nova, tinha uma turma que era o Rio de Janeiro, eles tinham ido pelo Rio de Janeiro, então eles iam tentar nem utilizar a passagem de volta, como nós não utilizamos, do governo israelita, porque eles não tinham a data de liberar a gente, nem quando iria marcar esses voos de volta
para que, eventualmente, até porque tem 100 mil israelitas querendo entrar lá, tem mais sei quantos mil querendo sair. Então, a complexidade da logística de pegar voo normal, com tanto espaço aéreo, seria, sem dúvida, algo muito mais sacrificante para a gente, para os nossos familiares. E, embora aqui eu tenha a tranquilidade da gestão estar com o prefeito Léo, né, que não tem descontinuidade, mas, sem dúvida, a questão emocional estaria cada dia mais, até porque a gente não sabe, ainda ninguém sabe aonde vai chegar essa guerra. Seguimos agora para a quarta pergunta do jornalista Washington Luiz, da TV Arapuã. Muito boa tarde, prefeito. A minha pergunta é a seguinte: o senhor passou por diversas dificuldades na sua trajetória política e familiar. Na última sexta-feira, eu conversei com o senhor e fiz a seguinte pergunta: prefeito, essa é mais uma das mais difíceis ações da sua vida, porque não dependia apenas de Cícero e nem da família, e dependia de centenas de pessoas para que o senhor pudesse estar aqui nesse momento. É tanto que anteontem à noite, onde o senhor estava a menos de 1 quilômetro, as forças de Israel não conseguiram interceptar um dos mísseis e conseguiu atingir o Mossad, a pouco mais de 1 quilômetro de onde o senhor estava. Essa foi uma das maiores provas na sua vida em que o senhor passou naquele momento. Inclusive, o senhor relatava o momento em que conversava com um dos seus netos. Sem dúvida, Washington, você me dá, inclusive, uma oportunidade, porque, primeiro, você está em cima do imponderável. Primeiro, eu, na minha formação, não entendo por que guerra. Tá? Eu acho que o diálogo, acho que a discussão tem que se levar em conta que começaram, não, estamos num protocolo de guerra, que vamos atingir apenas espaços bélicos, que vamos atingir espaços militares, coisas desse tipo, né? E atinge pessoas, vidas de pessoas que não, inocentes, que não tem nada a ver com isso. Primeiro, esse grande desconforto de você estar participando de algo nesse sentido. Tem justificativa? Para uns tem, para outros não tem. Tá? Mas o que mais me preocupa é, principalmente na minha formação de um pacifista, tá? Que sou pela defesa do amor ao próximo, né? De ajudar quando pode ajudar, cada um fazendo o seu papel, começa logo esse primeiro choque. Segundo, a nossa insegurança, né? No sentido de que a gente estava lá, não dormia, porque quando a gente ia começar a dormir, parece que acertava na hora que a gente ia começar a dormir. Tivemos que estabelecer projetos de cada um se preocupar com o outro, então fazer duplas, né, para que quando houvesse o chamamento, um podia estar cochilando, podia não ter visto, né, o aplicativo, podia não ter ouvido a sirene, então um acordava o outro, chamava o outro para ir para o bunker. Então, quer dizer, essa insegurança, outra pressão muito grande da responsabilidade de não passar para os familiares realmente o que a gente estava vivendo. Tá? Embora a gente dizia uma coisa, procurava passar mais tranquilidade, mas vinha as notícias, né, de um veículo de comunicação, de outro a nível internacional. Às vezes vinha informação que também tem a guerra de comunicação, né, entre eles lá, cada país faz o seu comunicado. Inclusive tivemos a presença do porta-voz do Exército Israel lá com a gente numa sala. Inclusive teve um fato interessante para simbolizar o quanto nós recebemos solidariedade, que quando ele se apresentou, que aí antes dele começar, ele disse: eu queria conhecer o prefeito de João Pessoa. Aí eu disse: sou eu. Aí ele disse: eu tenho amigos na Paraíba que me pediram para cuidar do senhor. Então, você veja a que nível nós tivemos, tá certo? De solidariedade, familiares que se apresentaram, né? Tivemos o caso, por exemplo, de uma neta de uma de uma desembargadora aposentada aqui, que estava com as 2 filhas, com seu filho, desesperado, tá certo? Para querendo vir embora, para ver se a gente aceitava. Eu disse que a gente aceitava no grupo, dependia só da embaixada autorizar e fazer os procedimentos. Não deu tempo, mas a notícia que eu soube hoje, parece-me que, graças a Deus, ela veio com esse outro grupo, né? Então, a gente viveu gente de outro país,
tá certo? Que tinha parente que queria ir lá me buscar, tá certo? Pessoas daqui que tinham condição de me ajudar lá perto para que eu saísse pelo mar, tá? Para ir para a Grécia, também nos foi ofertado e nós estávamos trabalhando exatamente nisso. Então, eu acho que o imponderável é o que mais nos deixava constrangidos e aflitos, né? E além da família, né? A gente ter o cuidado de passar. É tanto que ficaram, quando eu comuniquei que já estava na fronteira, né? Eu virei motivo de brincadeira do grupo, porque alguém ouviu, né, na minha ligação para casa dizer que iam queimar meu passaporte para eu não ir mais para canto nenhum. Tá certo? Então, quer dizer, a gente viveu todo tipo de emoção, tá? Tem alegria, repito, fomos bem tratados, não nos faltou alimentação, tá? A universidade fechou o restaurante, mas o pessoal ficou providenciando alimento para a gente, café, almoço, janta, obviamente de uma forma que era possível, né? Mas isso aí aconteceu. Mas, sem dúvida, Washington, momento algum em mim bateu o desespero, pela fé. Tá? Pela fé, eu relato aqui, eu recebi de vários padres, de vários pastores, mensagem, e uma delas eu registro assim, muito interessante. Eu falei com o Frei Josué, né, que vocês já ouviram tantos falar, Padre Fabrício, Padre George, Padre Marcelo. Vamos parar nesse para não cometer injustiça. Foram vários outros padres, Padre Robson, Padre Carlos, olha, foram todos que tiveram chance de falar comigo. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estávamos para tomar decisão. Tá? Padre George, foi tantos assim que a minha cabeça eu não consigo lembrar. Mas eu estava para tomar a decisão qual dos caminhos a gente iria, pela Jordânia ou pelo Egito. O Egito, todo mundo dizia que era mais perigoso, por causa do deserto, da passagem, que a gente iria passar 6 horas no deserto, que tem questão de segurança, de roubo, de assalto. E, ao mesmo tempo, um amigo comum, tá certo? Que era amigo do rei da Jordânia, tá certo? Ofereceu a Jordânia, tá? Com o apoio do rei da Jordânia, né? Para que a gente fosse acolhido como fomos e que ele garantiria a segurança como garantiu para transportar. E nós tomamos a decisão de ir pela Jordânia. Eu ligo, o Frei Josué me liga, tá certo? E eu disse, Frei Josué, nós estamos pensando em buscar alternativas para voltar para o Brasil. Ele então disse, olha, tem 2 alternativas que estão oferecendo a você. Eu não disse qual que tinha. Ele disse, mas vocês estão tomando a decisão da certa, da mais segura. Eu não tinha contado nada a Frei Josué, tá? Que era exatamente a opção da Jordânia. Eles podem vir com certeza que Deus e Maria já tomou vocês para essa caminhada. Então, aconteceu todo tipo de coisa, né? Assim, para que a gente hoje pudesse estar revendo os amigos, os familiares, a vocês da imprensa, né? Também está revendo aqui a muitos que a gente conseguiu falar, muitas ligações, eu fui instigado a falar várias entrevistas nacionais, de várias redes nacionais, mas o importante é a gente estar comemorando isso aqui e tirar a lição, né, de tudo aquilo que a gente passou. Como eu disse, eu não esperava ter na minha vida essa experiência de ter superado, né, ter participado, não como atuante, mas ter, vamos dizer assim, escapado, né, de uma guerra. Eu que já escapei de tantas coisas, não esperava que também estaria mais esse algo para comentar, que somos sobreviventes de uma guerra. Dando continuidade, agora é a jornalista Poliana Sorrentino, da TV Tambaú. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, seja Daniela. bem-vindo. Boa tarde a todos os presentes. TV Tambaú, Rádio Clube FM. Vou deixar o prefeito tomar um cafezinho, porque já se emocionou Mas tô lhe muito. ouvindo, né? Tomando uma aguinha. Queria ouvir Messinho, que foi uma figura essencial pelo que a gente está podendo observar.
que passou na sua cabeça naquele momento, aquelas imagens circulando, você no voo, a gente acompanhando daqui, e agora, né? Depois de ter seu pai de volta, ter que olhar para sua mãe e ver aquela missão cumprida, mãe, né? Tudo deu certo. O que passa nesse intervalo na sua cabeça, Messinho? Não, realmente vamos fazer um pouco da retrospectiva, até um pouco da minha decisão de ter ido lá, né, para buscar ajudar nesse, vamos dizer assim, resgate, como foi muitas vezes taxado. Mas, no primeiro momento, quando começou a guerra, efetivamente começaram os bombardeios, eu, particularmente, já tinha algum conhecimento das tensões que existiam no Oriente Médio, não só pela curiosidade normal da gente estar sempre pesquisando, mas também como parlamentar, de saber um pouco das tensões que existiam naqueles países. E quando houve, efetivamente, os primeiros bombardeios da parte, né, de Israel contra o Irã, agravou um pouco a minha percepção de que poderia acontecer algo muito pior. E a gente começou a observar as notícias que estavam chegando, os informativos, inclusive internos, que existem do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, e mais ainda das curiosidades dos estudos da gente e dos amigos que conhecem a realidade do Oriente Médio. E isso começou na quinta-feira, no Dia dos Namorados. Na verdade, começou os bombardeios. E na sexta-feira, eu estava aqui em João Pessoa, e aqui eu faço um registro, que foi uma pessoa muito especial, inclusive de me encorajar para ir, que está aqui Giovanni, da SPU. Se levante, Giovanni, que eu quero pedir uma salva de palmas para você, porque é um estudioso também do que acontece no Oriente Médio, e foi um dos que chegou para mim e disse: você não tem noção do que pode acontecer nessa guerra. Você não tem a mínima noção do que pode estar por vir dessa guerra. E a escalada só tende a aumentar. E se você puder ir lá resgatar o seu pai, vá e traga ele de volta, porque só tende a piorar. E logo depois, consequentemente, ligou essa pessoa que meu pai falou aqui, de um homem solidário, humano, amigo, esse empresário que, do nada, faz uma ligação para mim e diz: vá pegar seu pai de volta. E eu vou lhe dar todas as condições possíveis e impossíveis para você trazer seu pai de volta. No outro dia eu já estava embarcando, viajei para Espanha, Tenerife, depois fui para Cagliari, na Itália. De Cagliari a gente ia para Medina, eu fiz uns estudos e vi que Tabuk, que era uma cidade na Arábia Saudita, era o canto mais próximo da fuga pela Jordânia, do sul da Jordânia, que era por onde, nesse primeiro momento, nós estávamos buscando a retirada dos brasileiros, era pela Jordânia. Estudamos a forma via Capri, via mar, via Cairo, no Egito, estudamos, inclusive, a forma de tirá-los via sul de Israel, que era próximo da fronteira da Arábia Saudita, mas a mais segura, com certeza, foi o trajeto que foi feito, porque o prefeito Cícero e a comitiva, meu pai, passavam por 1h30 de transporte terrestre. Se fosse fazer pelo sul, ia fazer por 4h30. Se fosse fazer pelo Cairo, ia fazer por 6 horas. Se fosse fazer pelo Cairo ou pelo Egito, ia fazer por mar por mais de 8 horas. E até então nós não tínhamos ainda nem autorização, nenhum apoio do governo de Israel, nem da embaixada para poder autorizar. Pelo contrário, eram recomendações deles não saírem de Israel. E na sexta-feira à noite, quando eu decidi ir, liguei para o presidente Hugo Mota, que deu todo o apoio. A gente ligou para o ministro das Relações Exteriores, do Mauro Vieira, e ele, mesmo assim, muito prudente, mas desencorajou essa missão. E eu disse: eles estão decididos, mesmo que seja para eles assinar algum termo de responsabilidade, para eles assumir a responsabilidade de saírem de Israel, eles estão prontos para assumir essa responsabilidade. E eu liguei para o meu pai e disse: veja quem realmente quer sair assumindo essa responsabilidade. Tanto é que dos 18, 12 vieram. Quando eu cheguei lá em Tabuk, já era no domingo à noite, domingo de tarde para de noite. Nós fizemos uma reunião às
20 horas no horário de lá, com o governo israelense, com a embaixada brasileira lá de Israel, onde foi externado diretamente o desejo dos 12 saírem de Israel. Eu acredito que se nós não tivéssemos tido esse aparato, vamos dizer assim, logístico da retirada dos 12, nós não teríamos, de repente, a possibilidade de ter retirado naquele momento. A gente teve que ser incisivo e teve que dizer até certo ponto, dizer, se vocês não nos derem a garantia, nós vamos sair de todo jeito. Foi aí onde eles viram que a gente sairia de todo jeito de lá, com apoio ou sem apoio do governo de Israel, com apoio ou sem apoio do governo brasileiro. E aí eles nos deram toda a garantia, o governo, para ser retirado nesse trajeto que era o mais arriscado de 1h30. Naquele momento, a minha sensação era tirar meu pai e toda a comitiva lá de Israel, que estava sendo bombardeado, e nesse dia mesmo, quando eu falei com meu pai, às 4, 5 horas da manhã, ele estava no bunker, no dia anterior ele estava no bunker, e eu já estava lá, e estava na minha angústia como filho, obviamente, sabendo também que ele jamais passou para a gente, nem para mim, nem para minha mãe, nem para meus irmãos, a realidade do que eles estavam passando. Isso é uma forma de proteção de pai para filho. E eu sentia na voz dele a angústia dele. E quando eu tomei essa decisão, foi muito por causa disso também. E a gente foi começando a montar essa logística. Conseguimos o ônibus, que aí eu me encontrei com eles na fronteira do sul da Jordânia com o norte da Arábia Saudita, chamada uma cidade Raqqa, é H-A-Q-L, e eu fiquei lá aguardando eles, mas eles saíram lá de 1h da tarde, chegaram de 2h30, eu acompanhando em tempo real. Eles passaram quase 2h30 aguardando para entrar na Jordânia, porque existia um trajeto para poder passar para a Jordânia. A partir do momento que eles chegaram na Jordânia, teve todo o aparato, todo o apoio do governo da Jordânia e da Embaixada do Brasil na Jordânia, fizeram um comboio para levar ao sul, mas foi uma viagem de mais de 5 horas. Quando nós chegamos também, quando eles chegaram no sul da Jordânia para passar para a Arábia Saudita, eu já estava lá, mas foram mais de 3 horas de espera também, para poder pegar um ônibus. Só um minuto, porque 2 do grupo tinham dado entrada no visto na Arábia Saudita, mas ainda não tinham saído. Então, a própria Embaixada do Brasil ajudou nesse horário para que eles terminaram concedendo. Então, nós não deixamos ninguém para trás, fomos todos juntos, mesmo alguns que estavam faltando visto, a gente conseguiu resolver isso. Na Jordânia, um faltava, mas também o governo resolveu lá na hora, como da Arábia Saudita, mas foi só o processo burocrático. Então, eu fiquei lá do lado da Arábia Saudita, logicamente com o coração na mão, mas já muito mais tranquilo de saber que ele estava na Jordânia, que ele já estava num caminho seguro, por mais que ele tenha atravessado todo o percurso da Jordânia terrestre do lado da faixa de Gaza e tudo, mas a gente sabia que o ataque ali era praticamente impossível naquele momento, mas tivemos a graça de Deus de nos encontrarmos, era quase... acho que 1h da manhã, 1h30 da manhã, a gente se encontrou lá, e aí a gente pegou um ônibus, chegamos em Tabuk, que é uma cidade lá da Arábia Saudita, chegamos no hotel quase 6 horas da manhã, de 9 horas a gente já ia embarcar, então praticamente só deu para tomar um banho, tomar café, e toda a comitiva se deslocou para Tabuk. De Tabuk nós pegamos o avião, uma parte foi via comercial para o Catar para São Paulo, devem estar já chegando, ou se não chegaram, e graças a Deus estão todos vivos, são e salvos, e a gente está aqui hoje para contar essa história, uma história muito difícil, mas também de muita gratidão. Eu recebi muitas mensagens, agradeço também aqui, porque minha mãe, a família toda também recebeu essas mensagens. Peço até desculpa, muitas vezes, de não conseguir responder as mensagens que me mandavam. A imprensa muitas vezes estavam, entra aqui ao vivo, e eu no meio dessa operação, eu dizia, eu não tenho condições de falar nada agora, e a gente nessa angústia de tentar resolver, mas hoje nós estamos aqui, graças a Deus, para comemorar a vida, para comemorar essa vitória, mas também não é clichê, não é nada que a gente possa estar falando agora. A gente tem muitos outros brasileiros lá que estão
em situações difíceis. Tem muitas pessoas, irmãos nossos, de outros países que estão querendo sair do país, e vamos também orar por aqueles que estão lá também, porque não é uma situação fácil. Pelas informações que eu continuo colhendo, a guerra está cada vez mais se agravando, e a gente vê essas notícias de deslocamento militar dos Estados Unidos, a gente vê o Irã prometendo uma resposta muito mais forte do que já fez até hoje. Então, não é só os brasileiros que estão lá, não é só os cidadãos de outros países, mas também daqueles que estão lá, que estão vivenciando e que vão passar ainda por situações ainda dramáticas. Então, vamos não só estender as nossas orações, agradeço a todos que fizeram isso com a gente, mas também vamos pensar nas pessoas que estão lá. Muito obrigado a todos. Eu gostaria, antes de entrar o próximo, eu gostaria de contar um fatozinho a vocês. Eu disse que lá eles têm 2 sistemas de informação. Primeiro é uma mensagem no celular e segundo a sirene. E a gente baixa um aplicativo, né, aqui, e aí eu vendo a angústia do pessoal aqui, até para compartilhar um pouco, né, que o Matheus me pediu para eu mandar esse link, né, e eu mandei esse link para Matheus e disse, não, eu vou mandar para Janildo também. Então, esse link, ele avisa que você se aproxime do book, que entre no book, e avisa, e você tem um som na hora que o míssil está passando próximo ou por cima de onde você está. Então, primeiro eu quero lhe parabenizar e agradecer, pai, porque Matheus às vezes me ligava antes da sirene tocar, ele já estava me avisando para eu ir para o bunker, né? E segundo, quando eu embarquei para cá, Janildo disse, você me mata com esse aplicativo. Então, o Janildo recebia a mesma informação, tá certo? Que eu recebia lá e eu passava para ele. Não passei para Léo, porque Léo podia morrer do coração, né? E aí eu não passei para Léo e aqui precisava ter o prefeito, eu não quis matar ele no coração. Eu tive a oportunidade de conviver nessas últimas 24 horas com o grupo, né? Que eu fui lá do ônibus, e cada um contando suas histórias, suas angústias, falando. Aí uma frase do prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, que me chamou muita atenção, parece hilário, mas ele disse, Messinho, na noite anterior, eu estava assistindo no Netflix um filme de guerra, no Oriente Médio. No outro dia, eu acordei dentro do filme. Foi as palavras dele que ele disse. Quando eu vi, eu estava dentro do filme. Então, era sirene tocando, era indo para bunker. Chegou, às vezes, a irem 7 vezes para o bunker numa mesma noite. Normalmente, pelos relatos que eles me falaram, e meu pai pode falar mais, quando dava o horário de manhã cedo, que normalmente não atacavam, era o horário que eles tinham para descansar, mas era 3, 4 horas de sono muito tenso e, ao mesmo tempo, tentavam descansar. Não, na primeira noite tinha gente dormindo de pijama, descia de pijama, depois todo mundo já orientou a dizer, durma com a roupa que você possa ter essa fuga o mais rápido possível para o bunker. Meu pai falou, eles montaram grupos, esses 18 eram duplas ou trio, que cada um cuidava de cada um. Na hora que tocasse a sirene, iam na porta de cada um para poder, que tinha 1 minuto e meio para descer para o bunker, 2 minutos. Então, era uma coisa que muitas vezes eu, nessa viagem, aprendi muito, porque nunca me falou sobre esse problema que estava acontecendo, até para preservar, né, as nossas preocupações, a gente não está tão ainda mais preocupado. Então, com certeza foram momentos difíceis, mas que, graças a Deus, estamos aqui para comemorar a vida. Continuando, jornalista Leandro Oliveira, da TV O Norte, Paraíba. Boa tarde a todos, seja bem-vindo de volta, prefeito. Nós estamos ao vivo na TV Norte Paraíba, no programa Além do Poder, com Cláudia Carvalho. E como é que o senhor classifica, então, né, presenciar a guerra de perto, um bombardeio, e que mensagem o senhor pode passar para o pessoal de casa que está te assistindo agora? Se eu tinha consciência de que nós todos temos que fazer tudo que for possível e impossível para não ter guerra, só fez ampliar esse sentimento.
Acho que, obviamente, que cada um tem seus motivos, tem suas razões, né? Você escuta um lado, ele bota os argumentos dele, escuta o outro, ele bota os argumentos. Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu sei que essa questão da guerra, ela pode até ter os vitoriosos, se você olhar por que a guerra e quem eventualmente seja o vencedor dela. Mas eu acho que a maior vitória é quanto mais a gente pregar a paz, né? E fazer isso que Messinho disse. Vamos, aqueles que fizeram, que oraram por a gente, vamos continuar em oração pelos que lá estão. Quer seja do Israel, quer seja do Irã, pessoas inocentes, né, que, vamos dizer assim, mudam totalmente a sua rotina. Se antes o alvo era só militar, já começa a ampliar para alvos civis, né? Então, que não contribuíram para isso, não participaram da decisão disso. Então, é importante que a gente possa, sem dúvida nenhuma, cada vez mais pregar e praticar a busca da paz. Vamos agora para a 7ª pergunta do jornalista Albemar Santos, do portal Mais PB. Bom dia, prefeito. Bom dia, colegas de imprensa. Bom dia a todos os presentes. Aliás, perdão, boa tarde. A gente perde a noção da hora, já passa de 1 hora. Eu queria dizer que a gente está ao vivo aqui transmitindo Rede Mais a partir do portal Mais PB e também a TV Diário do Sertão, qual a gente está aqui também representando. Eu queria perguntar para o senhor eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o diálogo com o governo federal, tudo bem? Aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais como foi esse diálogo com o governo federal a partir do problema estabelecido e também com relação a gente tem informação de que outros pelo menos 5 paraibanos estariam lá também nessa zona de conflito. Se o senhor sabe como foi a relação do governo federal com esses paraibanos, se o senhor, enfim, ficou acompanhando também essa relação com os paraibanos que lá estariam também nessa zona de conflito e qual a situação deles nesse momento. Obrigado. Olha, Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado. A nossa relação com o governo federal, eu relatei e Messinho relatou. Quer dizer, a gente teve o apoio da Câmara Federal, na pessoa do deputado Hugo Mota, do presidente. Tivemos apoio também do presidente da Comissão de Relações Exterior, Lula da Fonte, que é deputado aqui em Pernambuco. Foi criado um grupo, né, por Messinho, Hugo, o ministro das Relações Exteriores e outras pessoas que podiam ajudar. A Embaixada do Brasil colocou uma pessoa, o Fábio, o conselheiro, à disposição. Fazíamos todo dia reuniões virtuais para discutir o tamanho do problema, quais seriam as alternativas à solução. Tinha outros grupos lá, além de outros brasileiros que não participavam de grupos. Teve uma família, que é uma neta de uma desembargadora aposentada aqui da Paraíba, com 2 filhinhas e o marido, que tem dupla nacionalidade, o marido, estava lá e ela ansiosa, querendo voltar. Ela tinha casa, a sogra dela, inclusive, trabalhava na embaixada, que chegaram aí onde eu estava a pedir para que pudesse inserir no nosso grupo. Eu disse que ela conversasse com a embaixada, que se a embaixada nos consultasse, nós estaríamos de pleno acordo para que ela pudesse vir com a gente. É aquilo que eu disse, talvez ela tenha vindo, eu soube da informação que ela veio no grupo que saiu hoje de lá. Então, quer dizer, os demais brasileiros nós não tínhamos acesso, porque o nosso acesso era direto com a embaixada e com o governo de Israel, que, como eu disse, deu todo o apoio, embora inicialmente não quisesse, queria que a gente aguardasse mais uns dias, porque nós estávamos em lugar seguro, né, na visão deles. Mas nós tínhamos outros fatores, como eu disse. Tem um fator da tranquilidade dos amigos, principalmente da família, né, e nosso mesmo, porque, como o Messinho disse, a gente praticamente não dormia. A alternativa da gente dormir era um intervalo de manhã, tá certo? Mas mesmo assim teve manhã que tocou o alarme. Então, quer dizer, isso é muito desgastante para a gente. Você está ali no banco e está ouvindo o míssil passar, quer dizer, se aproximando, não tendo outras notícias se caiu perto, se matou, se não matou, porque, obviamente, que tem a guerra da comunicação, né? O que a gente vê era o agravamento da greve. Era
notícias, não sei se falsas ou verdadeiras, que a China estava botando porta-avião no mar, que os Estados Unidos estavam também chegando com porta-avião, que a Rússia disse que, se fosse o caso, entraria também. Essa era a notícia que chegava para a gente lá, né? Então, todo momento era momento de tensão. A gente está vendo agora, por exemplo, a guerra política que o Irã está passando, porque já o herdeiro do rei já está convocando o povo, Israel convocando o povo do Irã para derrubar o regime do Ayatollah, né? Então, quer dizer, todo esse processo, o Irã está entrando exatamente nessas duas guerras nesse momento. Você vê as imagens da quantidade de carros saindo de Teherã, né, ameaça para Tel Aviv, que eles colocam nas redes sociais. Então, nada era de conforto. Era sempre de estresse, né, de emoção e de risco. Daí a gente ter exatamente tomado a decisão a nível que Messinho disse, olha, o que precisar assinar, a gente assina. Veio proposta da gente sair clandestinamente, a gente preferiu com a comunicação do governo e foi acertada. Repito, tivemos o apoio do governo da Jordânia, por amigos comuns, que se a gente quisesse ficar na Jordânia, o governo acolhia a gente, só não podia liberar o avião, pousar lá, ou mesmo ele mandar a gente para outro canto, porque o espaço aéreo está fechado, né, também da Jordânia. Então, quer dizer, todas as alternativas a gente buscou, como eu disse, de barco. Então, foi montado a possibilidade de um barco que tem lá, de um amigo comum, me levaria até determinado ponto, esse outro amigo da Grécia iria buscar a gente lá, e esse pessoal, não estou autorizado a dizer o nome, mas são pessoas com famílias aqui na Paraíba. Então, quer dizer, a gente fizemos aquilo que era possível, mas sempre com muita fé e muita confiança, pé no chão, mas também com coragem, né? Que um momento como esse, tanto que outros não quiseram vir, teve deles que entregou o passaporte, fez o visto, na hora foi comunicar a mulher não deixou ele vir, tá certo? Chorando, emocionada, quer dizer, de tudo isso aconteceu, mas o importante é a graça de Deus da gente estar aqui conversando com vocês e revendo todos esses amigos, né? Nesse momento difícil, renovo da nossa vida, que, sem dúvida nenhuma, repito, não desejo a ninguém passar. Ainda bem que Deus estava nos protegendo. Seguimos agora para a 8ª pergunta do jornalista Fernando Braz, da Arapuã FM. Boa tarde, prefeito. Boa tarde aos familiares. Graças a Deus, final feliz, e que Deus abençoe, vai continuar abençoando o senhor, toda a sua família, todos nós, né? Prefeito, a minha pergunta é simples, me desculpe sair do tema, mas não poderia ser outro. O seguinte: de volta ao Brasil, de volta à Paraíba, o senhor continua com a sua firme disposição de disputar o governo do Estado, e também em relação à conversa que o senhor deve ter nas próximas horas e nos próximos dias com o governador João Azevedo? Fernando, eu compreendo a sua ansiedade, que seria de todos os jornalistas aqui presentes, mas eu lhe peço, tá, que quando eu voltar a falar de política, eu lhe darei a primeira resposta. Continuando, o jornalista agora Rubem Júnior, da Rádio Correio. Oi, o bonitão feliz porque o bonito voltou. Prefeito, eu queria que o senhor fizesse a sua narrativa. O senhor falou de muitas mensagens, mas alguns ainda chegaram a criticar a atitude de Messinho. Eu achei bravo, né? Como filho eu faria o mesmo. Como é que o senhor ouviu aquelas críticas veladas, direcionadas ao filho, que tomou a atitude de buscá-lo, né? De resgatar, né? O prefeito da capital paraibana, que além de ser prefeito, era o pai? Eu não cheguei a ver essas críticas, mas a pessoa que faz isso ou não é pai ou não é filho, para não compreender o tamanho do amor que pode existir. E agora vamos para a última pergunta cadastrada, do jornalista Wallison Costa, do WSCom. Boa tarde, prefeito. Boa tarde para todos os presentes. Boa tarde para os colegas da imprensa. Prefeito, o senhor passou um pouco sobre sentimentos, sobre sensações, e a pergunta realmente é essa, sobre as sensações que ficam
no trato com o governo federal, através do Itamaraty, ele passou uma mensagem que apresentava um tom muito crítico com relação à postura da comitiva qual o senhor integrava de decidir Israel. E não até pelas suas palavras, o que nós presenciamos é muito mais uma sensação de que o senhor foi ajudado pelo Congresso Nacional, pelos amigos, pelos aliados, do que pelo Itamaraty. Fica uma sensação de que o Itamaraty talvez demonstrou uma insatisfação e uma indisposição de ajudar nesse momento, vendo vocês como figuras que não foram tão obedientes àquilo que os alertou inicialmente. Olha, eu acho que tem que ser perguntado a essa pessoa que deu essa nota, porque na nota dada não por mim, mas pelo um sentimento de todo o grupo, que é dos prefeitos, que demos uma nota oficial, sem dúvida nenhuma, ela expressa, inclusive, e aqui eu relatei, de que tivemos o apoio da Embaixada do Brasil em Israel. Tivemos espetacular atenção da Embaixada da Jordânia. Tá? Foi assim de uma coisa, praticamente todos os altos funcionários da Embaixada da Jordânia foram ao aeroporto, facilitaram, nós não passamos por maior burocracia, pelo contrário, nos acomodaram em salas especiais lá da fronteira, com o apoio, repito, o governo da Jordânia já tinha demonstrado isso. Então, também da Arábia Saudita. Então, eu acho que essa pessoa que deu essa nota ou não sabia do que estava dizendo ou estava querendo se desculpar por algum ou outro motivo, tá certo? Que não das ações que foram feitas em favor da nossa conquista de poder realizar isso. Então, para mim, o que fica é a gratidão. A gratidão de todos os parlamentares. Eu já tinha feito, o presidente Adriano Galdino, aqui o registro do quanto receber a solidariedade da classe política, independente de partido, independente de qualquer coisa. Recebi através de mensagem, de tudo, e tenho certeza que isso, repito aqui, nos ajudou a fortalecer o enfrentamento, né, do que nós passamos lá, mas como você também tem a marca de religioso e tem fé, acredita, sem dúvida nenhuma passamos por um processo que é mais uma prova na minha vida o quanto Deus é grande. Então, fico cada vez renovado mais, porque nos momentos difíceis das nossas vidas, aí é que a gente sente a presença de Deus. Quero agradecer, Júnior, você e sua esposa aqui pela presença também. Júnior, que é prefeito de Ouro Velho, e a esposa é a vice-prefeita, simbolizando exatamente esse sentimento que acolhemos e tivemos de todos mesmo, não só aqueles que conseguiram mandar mensagem, aqueles que falaram com Deus, né, pedindo por a gente, e que a prova está aí, estamos aqui contando. Você precisava ver os outros prefeitos, o sentimento de formar um companheirismo fruto de um momento difícil, né, de todos nós. E eu tenho certeza absoluta que estaremos... Hoje eu posso dizer, o Cícero que voltou, ele é um Cícero com as suas energias renovadas, fortalecida, principalmente na fé, né, na importância da solidariedade, da amizade, que foi o que nós recebemos muitos chegaram a nós e com certeza outros que não chegaram. Então eu acho que isso é o que importa, por mais que tenha sido dolorido, por mais que tenha sido difícil, mas o importante é que nós estamos aqui para servir cada vez mais e renovar minha gratidão a todos que nos ajudaram a chegar, em especial a você, meu filho, né? Você foi muito especial, porque eu tentei lhe demover da sua ida, né? Tentei demover, pedi para você me ajudar na questão das embaixadas, mas de repente você se programou e chegou, e foi muito importante. Você viu nos depoimentos, né, no reconhecimento de todos que estavam lá, dos prefeitos, de toda a comitiva, o carinho, né, que viram, e as coisas de Deus. Presidente Adriano,
A gente, quando chegou, obviamente, que encontramos o Messinho na fronteira lá, depois de passar pela alfândega, a gente não podia ser diferente, nos demos um abraço. Um abraço, né? Choramos, né, pai? E de emoção. E um das pessoas bateu uma fotografia. E simbolizando aquele sentimento, aquele momento da gente, ao lado da fotografia saiu um coração. Para demonstrar o amor, para demonstrar o quanto é importante você agir para isso. Parece que foi uma assinatura. Não foi montagem, até alguém foi verificar se era montagem e viu que... Hein? O símbolo de Deus, né, Laura? Né, Laura Emília? Então, é isso que eu tenho certeza, por mais dolorido que foi, mas a vitória teve um sabor mais ainda, porque renova a nossa esperança e nossa confiança que o ser humano, na sua grande maioria, é solidário, é amigo, é companheiro e bota o ser humano como acima de qualquer coisa. Então, fico muito feliz, por mais, repito, mais tenha... Quero agradecer a presença de todos os vereadores, de todos os amigos, empresários, políticos que estão aqui presentes. O simbolismo da sua presença, Adriano, pode agradecer a todos os parlamentares, recebi mensagem da sua grande maioria, talvez os outros não tiveram oportunidade de fazer, mas a vida ela é boa porque nos proporciona dificuldades, mas proporciona mais ainda o sabor da vitória. Muito obrigado e fiquem com Deus. E a gente continua aqui ao vivo, programa Olho Vivo hoje, direto da capital, João Pessoa. Estamos acompanhando ao vivo aqui, direto aqui da capital, João Pessoa, essa coletiva que acaba de encerrar. Bom, a gente continua com imagens aqui ao vivo, imagens de Matheus Ulim, várias. A imprensa toda aqui presente também, registrando. Albemar, uma rápida avaliação desse evento aqui. Albemar da Rede Mais. Entrevista, Peterson, boa tarde a todos. Entrevista cheia de emoção, né? Cheia de relatos que faz a gente imaginar como foi estar lá no meio da guerra. Todavia, a gente não sabe realmente o que é estar lá no olho do furacão. Acho que Cícero foi muito feliz quando ele disse que foi uma lição, ele voltou outra pessoa, né? E vencer, você participar de dentro efetivamente numa guerra e você poder contar a história para poucos. Acho que Deus foi muito feliz, Deus foi grandioso quando permitiu que ele, através do gesto de Messinho e de outros amigos, pudesse resgatá-lo, não só ele, mas como toda a comitiva, enfim. Fica uma história de quem vive na política, que é uma guerra, ter efetivamente sobrevivido a uma guerra. E eu saio daqui emocionado pelo relato. Por mais que a gente tente imaginar o que foi, a gente não consegue vivenciar efetivamente o que teve lá dentro, viu, Pedro? Isso é difícil, né? A gente continua ao vivo aqui. Vou pegar aqui uma palavra aqui de Léo, rapidinho aqui de Léo. Deve dizer, a gente está ao vivo aqui para a Rede Mais e TV Diário do Sertão. Palavrinha sua aqui ao vivo para uma cadeia de emissora de rádio nesse momento. Bem, dizer da alegria de ter o prefeito de volta à capital de todos os paraibanos, em segurança, com todo o comboio, mas também ainda continuando nas nossas orações para os que estão lá, para os paraibanos que permaneceram lá. Mas pode ter certeza que o que depender da Prefeitura Municipal de João Pessoa, o que depender da nossa força, do nosso carinho, do nosso respeito, mas também das nossas orações, nós vamos continuar ajudando aqueles que mais precisam. Então, muito feliz em ter o prefeito Cícero de volta e agora dar continuidade ao nosso trabalho e ao nosso mandato. Segurou a barra durante esses dias, né? Sempre assim, a gente está nessa missão. Eu sempre escuto do prefeito Cícero que eu tenho que estar pronto, que eu tenho que estar preparado para todas as missões que me são dadas. E é isso que eu faço. Mas eu aprendi desde o início do nosso primeiro mandato que João Pessoa tem 2 prefeitos. E eu não me via em nenhum momento governando essa cidade sem estar ao lado do prefeito Cícero. É uma parceria que chegou para ficar e pode ter certeza, vai colher muitos frutos. Janildo aqui também. Janildo está aqui também. Mandar um abraço aqui pro Sertão da Paraíba também, Janildo. Tá Como é que vai? Obrigado, bom momento ímpar, né? Esse momento muito feliz em que nós tivemos o retorno do prefeito Cícero, que está voltando para a sua cidade, para cuidar dela, para trabalhar muito pela população e reforçando ainda mais a lição que ele traz, que é a da cultura da paz.
Um abraço, Janildo. Sucesso, meu irmão. Abraços. E a luta continua, né? Continua. A luta continua aqui, tá aí. Cícero Lucena continua sendo abraçado aqui. A gente continua registrando aqui também esse momento para você que está também na Rede Diário do Sertão, no programa Olho Vivo. E para São José de Tigrão, sua terra. Graças a Deus, tivemos a oportunidade de passar por essa dificuldade tão grande, mas isso só fortaleceu em mim a minha fé, né? E estando aqui presente, tantos nos ajudaram, foram solidários, através de prece, de oração, com mensagem aqueles que conseguiram passar, com grupos de oração, com o poder público, né, que me ajudou, no caso, o presidente da Câmara, a Câmara Federal, também as embaixadas do Brasil, os países, os governos dos países por onde passamos foram solidários com a gente. Então só temos que agradecer a Deus e tirar a lição que cada vez mais nós devemos pregar a paz. Sei disso. Eu quero aproveitar até para fazer uma visita à minha querida Jatobá. Um abraço, Cícero. Parabéns. Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço. A gente continua vivo aí, uma exclusiva aí com o Cícero Lucena.